Olá, meus alunos da Escola José Jucá de Souza Castro, em especial aos alunos do sétimo ano. Na aula passada eu coloquei um vídeo no YouTube sobre o tema vacinação. Nessa aula eu falei um pouco sobre vírus, falei também sobre bactérias e sobre fungos, né? Então, só dando ênfase aqui, está no livro de vocês, vírus, estrutura dos vírus, no tema 2 da página 47. Então, só lembrando para vocês que vírus não são células. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles possuem material genético, possuem envoltório chamado capsídeo. Esse envoltório pode ser tanto de proteínas como também ainda de lipídios, ou seja, de gordura. Então eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles só vão conseguir se reproduzir no interior de células vivas. Essa é uma imagem de um vírus típico, que é o chamado bacteriófago, que é um vírus que infecta bactéria. Observem aí a estrutura do capsídeo, a cauda e as fibras presentes nessa cauda. É uma imagem microscópica, lembrando que esses vírus só podem ser visualizados com auxílio do microscópio. Essa é uma imagem também microscópica do vírus do mosaico do tabaco, que é responsável pela infecção de algumas plantas. Essa imagem teve um aumento de 44 mil vezes. Bom, mas não é o tema de hoje, isso aqui é apenas como uma revisão. O tema de hoje, pessoal, eu falei também na aula passada, que foi o foco principal, sobre vacinação, né? Falei da varíola. Só lembrando aí, turma, foi falado da varíola, é uma doença muito grave, causada por um vírus. Falei do histórico, de como descobriram, de como formaram as primeiras vacinas. Coloquei também uma atividade para vocês responderem lá no Google Formulários, né? E um questionáriozinho bacana. Hoje, o tema de hoje é o reino dos moneras. O reino dos moneras compreende o reino das bactérias, né? São seres unicelulares e procarióticos, ou seja, por que procariótico? É porque suas células não têm um núcleo, vamos dizer assim, um espaço central delimitado por uma membrana que envolva um núcleo. Diferentemente das células eucarióticas, como as nossas, como as células de protozoários, que são eucariontes. No caso aqui do reino dos moneras, ou seja, as bactérias, elas possuem células que não têm essa membrana que vai envolver o núcleo. O material genético dessas bactérias, dessas células, estão, digamos que, imersos no citoplasma, estão lá misturados no citoplasma. Então, o reino dos moneras reúne seres unicelulares, né? Como eu falei, procarióticos. Seus representantes são as bactérias e arqueias. Há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram a ser classificados em dois domínios diferentes. Só lembrando, existem 5 reinos de seres vivos. Os vírus que eu mostrei anteriormente, eles não estão incluídos em nenhum deles. Então vamos lá ao primeiro dos reinos. É esse aqui, o reino dos moneras, na sequência, que é o reino das bactérias. Depois vai vir o reino dos protozoários, aliás, o reino dos protistas. Depois o reino fungi, que é o reino dos fungos. Reino das plantas, reino plantae, e o reino dos animais. Então são 5 reinos e nós estamos começando agora com o reino dos moneras. O reino dos moneras está compreendido aí, está dividido em 2 domínios, né? Que são, na verdade, as bactérias e as arqueias. As arqueias são encontradas em diversos ambientes, só que muitas delas conseguem viver em condições extremas, por exemplo, extremo de temperatura, extremos da questão de salinidade. Então tem bactérias que podem sobreviver em ambientes muito quentes, como geysers de vulcões. Tem bactérias que conseguem sobreviver em ambientes com muita concentração de sal. Como vocês podem acompanhar pela leitura aí, em poças de origem vulcânica, ou seja, aqueles geysers
Ó, um exemplo aqui, ó, por essa imagem. A imagem não melhorou, vamos ver se melhora. Não carregou. Então já foram encontradas bactérias em ambientes de temperaturas muito altas, né? A imagem é o Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, onde a água aí liberada está numa temperatura próxima aí dos 100 graus Celsius. Então as arqueias são procarióticas, assim como as outras bactérias, porém o que difere elas das bactérias em relação às outras é a composição genética. As bactérias são encontradas, vou falar um pouco das bactérias aqui, em diversos ambientes, inclusive agora na nossa boca, nas nossas mãos, em tudo quanto é lugar tem bactérias. Elas podem ser parasitas ou então podem ser organismos de vida livre, podem viver no solo, em água doce, salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. Quando se fala de bactéria, a gente lembra logo de parasitas, né? Mas nem sempre elas assumem essa função parasitária. Dependendo da espécie, elas podem estabelecer uma relação mútua, né? Há muitas bactérias no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos, e muitas têm funções bastante relevantes, como eu falei, assumindo uma função de mutualidade entre o ser humano e as bactérias. Tudo isso vocês podem acompanhar no livro de vocês a partir da página 50, né? Vamos falar aqui sobre a estrutura celular das bactérias. São seres microscópicos, medidas geralmente em micrômetros, que é a unidade, é um submúltiplo do metro, ou seja, é uma unidade de medida muito pequena, né? Elas podem viver isoladamente ou podem viver em grupos, constituindo colônias, e suas células podem apresentar diversas formas. Então as bactérias podem viver isoladamente ou podem constituir colônias. Então, por exemplo, aqui na imagem A, esse é um tipo de bactéria que assume um formato esférico, chamado de cocos, né? Como vocês podem ver, a estrutura circular dela é esférica. A imagem B, também obtida em microscópio, é uma colônia de cocos alinhadas. E ela é colorida artificialmente aí para facilitar a visualização. Essa colônia de cocos alinhados é chamada de Streptococcus. A imagem C é um tipo de bactéria que tem um formato de um bastonete. São chamados de bacilos. A imagem D é um tipo de bactéria classificado como espirilo. Sua forma é espiralada. E a imagem E é um tipo de bactéria que assume um formato aí de uma vírgula. É o vibrião. Por exemplo, aí o Vibrio cholerae, a bactéria que provoca aí a cólera. Então, a imagem A são os cocos da espécie Brahamella catarrhalis, nome complicado aí, né, pessoal? A imagem B são os Streptococcus da espécie Streptococcus pyogenes. A imagem C, Bacillus megatherium. A imagem D, Spirillum volutans. Aliás, Spirillum volutans. E a imagem E é o Vibrio cholerae, como eu citei anteriormente. Vamos agora para a estrutura básica de uma bactéria. Só lembrando aí, eu falei a palavra micrômetro e falei que era um submúltiplo, né, do metro. Ampliar aqui só para vocês aí que associar essa unidade de medida matemática. É uma unidade de medida de comprimento que equivale a milionésima parte do metro. É como se você pegasse o metro e partisse ele em 1 milhão de vezes. A milionésima parte. Então as bactérias aí têm um tamanho medido em micrômetros, né? E é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Pronto. Por esse símbolo aqui, ó. Essa é a estrutura celular básica de uma bactéria, turma. Então, ela é formada aí por primeiramente, eu quero destacar a parede bacteriana. Não sei se vocês lembram, mas quando eu levei para a sala de aula,
Eu mostrei para vocês os tipos celulares vegetal e animal. E a célula vegetal, ela tem um segundo envoltório que era chamado de parede celular. A parede celular, a célula bacteriana, ela também tem esse segundo envoltório, né? Uma parede, é uma estrutura rígida que envolve e protege a membrana plasmática. Abaixo da parede bacteriana está a membrana plasmática aqui, ó. Você está para observar aqui onde eu estou tocando. Pronto. A membrana plasmática, ela delimita a célula e permite a troca de substâncias entre a bactéria e o meio externo. Dentro do citoplasma, toda essa região aí destacada em amarelo, com pontinhos, né, e essa estrutura aí circular, um emaranhado, como se fosse um cordão, é o DNA, é o material genético. Podem observar, turma, que essa é uma célula que não tem um núcleo aí separado. O material genético dessa célula, ele vai estar disperso no citoplasma. Por esse motivo, as bactérias são conhecidas aí como organismos unicelulares procarióticos, ou seja, se tivessem um núcleo separando o material genético do citoplasma, seriam chamados de eucarióticos. Então essa é uma representação esquemática aí de uma célula bacteriana. Vamos avançando aqui. Como é que uma bactéria se reproduz? Como ocorre a reprodução? Vou falar de um deles chamado divisão binária, conhecido também como cisciparidade, que é quando uma bactéria mãe dá origem a duas bactérias filhas. E o que nós vamos obter no final é vamos dizer que cópias. A bactéria mãe, ela vai produzir cópias de si mesma, ou seja, vários clones. Não, na imagem A, ó, observe aí uma bactéria mãe. Esse material genético, que é o DNA, ele vai sofrer duplicação. Está aqui na imagem B, o material genético duplicado. Na imagem C, a célula já começa a ter uma divisão, ou seja, uma constrição. Certo? Na imagem D, essa constrição, essa divisão está mais avançada. E na sequência da imagem após a divisão total, duas bactérias filhas são formadas. E assim sucessivamente. Essas bactérias aí irão se dividir dessa mesma forma a cada 20 minutos. Né? Em condições adequadas de alimentação, de temperatura, uma bactéria ela pode se dividir a cada 20 minutos. Então, por exemplo, em menos de 24 horas, uma única bactéria pode originar 7 bilhões de bactérias. É um número aproximadamente igual aí o da população humana no planeta Terra. Né? Já pensou se esses seres fossem gigantescos e se duplicassem rapidamente assim? O planeta já não caberia mais, né? Há muito tempo, não suportaria. Então ainda bem que são organismos microscópicos. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias elas são muito importantes para o funcionamento do ecossistema. Porque, primeiramente, que existem bactérias que são autotróficas, ou seja, elas são capazes de produzir seu próprio alimento. Como o caso das células das plantas, que são autotróficas, produzem sua própria energia, no caso das plantas, a partir da fotossíntese. No caso dessas bactérias autotróficas, algumas delas podem ser também fotossintetizantes, como as cianobactérias, que apresentam um pigmento de clorofila, e algumas, por exemplo, fazem associação aí com outros organismos. Então, ó, elas apresentam um pigmento clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. Com as algas, produzem grande parte do gás oxigênio do planeta, só que no caso das algas não são bactérias, pertencem ao reino dos protistas. E vão produzir e ajudar na contribuição da produção do gás carbônico do gás oxigênio para o nosso planeta. As bactérias podem ser também autotróficas quimiosintetizantes, ou seja, elas vão utilizar substâncias inorgânicas, como composto de ferro, enxofre, nitrogênio, para produzir seu próprio alimento, independentemente da luz. Nesse caso aí, entre aquelas bactérias que realizam aí a transformação do nitrogênio gasoso em nitrogênio próprio aí para a fertilização do solo. E existem, pessoal, as bactérias patogênicas. Essas aqui, a palavra patogênica significa que provoca doença nos seres humanos. Então,
são aquelas bactérias que, digamos, que sejam parasitas do ser humano. Elas podem provocar doenças, podem, por exemplo, a acne, a cárie dentária, pode produzir também a amigdalite, pode provocar também a amigdalite, que é aquela doença a inflamação da garganta, certa infecção bacteriana. Que eu acho que muitos de vocês já sentiram aí infecção bacteriana, quem nunca teve aí uma garganta inflamada por causa de infecção bacteriana, né? Aí foi no médico, o médico passou lá um remédio chamado de antibiótico, né? Outras doenças mais graves é a hanseníase, a meningite, o tétano, o cólera, a leptospirose, a febre tifoide. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacinas, que foi o que eu falei na última aula, enquanto outras só podem ser tratadas com antibióticos. Existem bactérias que são muito importantes para, digamos que a reciclagem dos materiais no nosso planeta Terra. São aquelas que recolocam aí, que fazem parte do ciclo da vida, vamos dizer assim. São as bactérias decompositoras. Juntamente com alguns fungos, essas bactérias vão decompor, vão desmanchar a matéria orgânica e transformar em substâncias mais simples. Elas transformam a matéria orgânica em substâncias inorgânicas. Ou seja, elas vão atuar aí na fertilização do solo. Por exemplo, um animal morreu, uma vaca morreu, o que é que acontece? As bactérias vão se instalar naquele animal, vão produzir toxinas para decompor aquele animal. Essas toxinas vão realizar aí a reação química, transformando essas substâncias orgânicas em produtos inorgânicos. Aquele cheiro desagradável, aquele cheiro podre, é justamente pela produção dessas toxinas, mas em compensação, aquele animal será ali transformado ali em partes menores e devolvido ao solo, né? Vamos dizer assim. Uma parte o urubu consome, outra parte ela é desmanchada e incorporada ali ao solo. E podem entrar na cadeia alimentar novamente. Como? O solo fertilizado com parte daquele animal, daquela planta, daquele organismo morto, vai entrar aí nas substâncias minerais que serão absorvidas pelas raízes das plantas. Pessoal, por hoje é só. Eu não vou passar uma atividade, eu vou passar uma sugestão de leitura para vocês, certo? Eu vou deixar também para vocês baixar o livro de dados que vocês podem. Hoje não teremos atividade hoje. Hoje eu quero que quem terminou aquela consiga terminar aí na próxima aula. Eu vou, talvez, eu vou ver aí no grupo, talvez eu chegue a passar uma sugestão de leitura, alguma atividade em relação a essa sugestão de leitura do livro de vocês. Valeu, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube para ajudar aí para que a gente